Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é João, venho trazendo mais um vídeo para o canal que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20. O tema da mensagem é a vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: Lá está ele ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Mas como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhante quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló, que tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu digo vocês, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo. Um será tirado e outro deixado. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Só até aqui, meus irmãos. Primeiramente, meus irmãos, podemos entender aqui que quando o Senhor Jesus fora interrogado pelos fariseus de quando estabeleceria, de quando viria o reino de Deus nessa terra, o Senhor Jesus respondeu que o reino de Deus já estava entre eles. E o que quer dizer isso, meus irmãos? Porque o próprio reino de Deus já se estabeleceu a partir do momento que o Senhor Jesus pisou nessa terra pela primeira vez. A partir do momento que começou o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus, a partir dali, já começou a ser instituído na terra. Então, muitas vezes, os fariseus, meus irmãos, não entendiam as palavras que saíam da boca de Jesus, que muitas das vezes ele falava por parábolas. Eles falavam, e muitas vezes, os fariseus não entendiam o que Jesus estava querendo ali falar, né? Eles indagavam a Jesus porque muitas vezes eles não entendiam as formas como Jesus falava, né? E muitas vezes o Senhor Jesus Cristo fora interrogado pelos fariseus e as respostas que o Senhor Jesus Cristo dava para os fariseus, né? A forma como o Senhor Jesus Cristo respondia, eles não entendiam. Era falado praticamente ali em mistério, para que eles não pudessem entender, né? E o reino de Deus diz que não vem de forma visível, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que não acreditemos quando diz, ali está o reino de Deus, ou aqui está de forma física, naquela época. E também não podemos dizer hoje que o reino de Deus é físico, né? Infelizmente, a matéria hoje, o mundo, tudo está corrompido pelo pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que ele pisou o pé nessa terra, ali começou a se estabelecer o reino de Deus aqui na terra, né? O reino espiritual, e que consequentemente virá de forma física quando o Senhor Jesus voltar para tomar das mãos de Satanás o reino que hoje está em posse dele nesta terra. Porque quando Satanás tomou ali de Adão, do primeiro Adão, e quando ele enganou ali no Éden, ele pegou ali
de alguma forma os reinos do mundo, né, está sendo controlado. Não posso dizer que ele tem todo o poder, mas ele de alguma maneira ele controla o sistema do mundo de hoje. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai vir para estabelecer esse reino físico, né? Quando a Bíblia diz que vai ter os 1000 anos na terra, que a Nova Jerusalém vai descer a adornada de Deus e ali vai ter novos céus e nova terra, ali sim vai se estabelecer o reino físico, mas por enquanto ainda não, somente o reino espiritual. E como é que podemos viver o reino de Deus aqui na terra? Nos nossos corações, ao receber a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores, meus irmãos, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando você adora Jesus em espírito e em verdade, você está estabelecendo o reino dele aqui na terra em você, né? O reino espiritual que começou desde a época que o nosso Senhor Jesus Cristo veio, há mais de 2000 anos atrás, instituindo primeiramente o seu reino através ali do chamado dos discípulos ali, para ajudar a transmitir a palavra, o evangelho, e começar a estabelecer esse reino aqui na terra. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz aqui que este reino ele vai chegar em um tempo que as pessoas vão dizer assim: vocês desejarão ali o Filho do Homem, né? Vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Então muitas pessoas, infelizmente, ela vai querer, quando a Bíblia diz que vai chegar um tempo que infelizmente eles vão procurar a palavra de Deus, vão procurar os crentes, vão procurar os evangélicos, que não vão achar. Então aí vai ser tarde demais. E aqui, meus irmãos, diz que a gente tem que apressar a vinda do Senhor, estabelecendo o reino aqui nessa terra. E como que a gente faz isso? Com a pregação da palavra, ganhando almas para Jesus. E ele falou: se a gente crê, a gente faria obras até maiores do que ele, né? Então, nós podemos sim estabelecer o reino de Deus espiritual dentro de nós, através do evangelho de Deus, meus irmãos. E aqui diz que o dia do Senhor vai vir, ele vai vir como um relâmpago, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo o brilho vai de uma extremidade do oriente ao ocidente. Então não acredite que quando hoje vem muitos falsos cristos e dizem: eu sou Jesus. Hoje, infelizmente, estão vindo muitos em nome de Deus, né? A gente já pode ver essas aberrações por aí, meus irmãos, pessoas dizendo que é Jesus Cristo, que o reino de Deus começou, que eles já estão na terra, que eu sou Jesus, e pessoas ali também seguindo como se fosse realmente Jesus, né? Inclusive, muitas pessoas fazem de seus pastores, de seus apóstolos ali, né? Muitas vezes idolatram ali, né? Seguem eles muitas vezes e não seguem Jesus. E muitos também vêm em nome do próprio Jesus, dizendo que é Jesus. E a Bíblia diz que a gente não acreditar quando diz que o Filho do Homem está aqui ou está ali, que o reino de Deus está aqui ou está ali, porque não será assim. Porque quando o Filho do Homem vir, vai ser como um ladrão. A Bíblia diz, vai ser de repente, como um relâmpago, que ninguém está esperando, um relâmpago que ele pega do ocidente, do extremo do ocidente ao oriente, da extremidade do céu à outra extremidade. Mas antes é necessário, a Bíblia diz aqui, que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele foi rejeitado quando ele veio. A Bíblia diz que eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todo aquele que me receber, darei o poder de ser chamado filho de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que todo aquele que receber no seu coração a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa, ela já vai estar estabelecendo o reino de Deus dentro dela, porque a partir desse momento ela está recebendo o Espírito Santo de Deus e ela vai ser guiada por esse próprio Espírito. Então, meus irmãos, aqui podemos ver que a vinda do Filho do Homem, ela não vai ser ali uma coisa evidente ali, é uma coisa que vão pessoas apontar, está ali. Não, porque quando o Senhor Jesus Cristo vir, vai ser de repente, vai ser como um relâmpago. Mas a Bíblia diz que antes disso é necessário que ele seja rejeitado. Então ele foi rejeitado pelos seus na época que ele veio, ele está sendo rejeitado agora. A gente vai pregar o evangelho para muitas pessoas, eles não acreditam, rejeitam a Jesus, rejeitam a palavra,
rejeita os ensinamentos de Cristo e quer viver fazendo, infelizmente, as suas próprias vontades. Mas o próprio Senhor Jesus, ele falou que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós podemos entender que para a gente seguir a Jesus, meus irmãos, primeiramente nós temos que negar a si mesmo. A palavra de Deus diz aqui, que e como foi nos dias de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem. Por que como foi nos dias de Noé? Porque quando o Criador, o Eterno, revelou a Noé, que era o único homem justo daquela época, que viria destruir todo o mundo com o dilúvio, e Noé começou a pregar: entrem dentro da arca, vai vir um dilúvio, vai ser água de baixo para cima e água de cima para baixo. O que é que as pessoas fizeram com Noé? As pessoas simplesmente zombavam, as pessoas riam de Noé e falavam: ah, Noé, mas nunca choveu, você está ficando louco, nunca nem choveu na terra. Naquela época, meus irmãos, ainda não tinha chovido na terra. Então, quando Noé falou que o mundo seria destruído por água, pela chuva, pelo dilúvio, as pessoas não acreditavam, acharam que Noé estava louco. Da mesma forma, meus irmãos, as pessoas hoje acham que quando a gente diz que Jesus vai voltar, o que é que as pessoas falam? Ah, tu já fala isso há mais de 2000 anos, Jesus não voltou. A minha família já está na terceira, quarta, quinta geração e Jesus não voltou. Então as pessoas não acreditam mais que Jesus vai voltar. Da mesma forma também, meus irmãos, que as pessoas não acreditavam quando Noé falou que ia vir um dilúvio, porque nunca tinha chovido naquela época. Mas aqui diz que assim como no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, pois o povo vivia comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Então, infelizmente, meus irmãos, também vai ser assim. A gente fala, a gente orienta, a gente fala que Jesus está voltando, que tudo nessa terra agora vai ser destruído com fogo consumidor de Deus, porque o Criador fez uma aliança com Noé, dizendo que não ia mais destruir o mundo com água depois do dilúvio. Então agora a própria Bíblia diz que agora a próxima destruição que virá vai ser com fogo consumidor que sai da boca de Deus. Então a Bíblia diz que tudo que há de matéria vai ser destruído e abrasado pelo fogo, né, meus irmãos? Então, nós temos que entender que da mesma forma que foi no dilúvio, assim será a volta do Filho do Homem. Só que como o Senhor Deus tinha achado Noé um homem justo daquela época e o salvou, ele mais 7 da sua casa e os animais de cada espécie, ele também vai salvar a igreja. Hoje é como se Noé e a sua família fosse a igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. É como se hoje, meu irmão, as pessoas que vão entrar na arca e vão ser salvas são as pessoas que aceitaram o evangelho, que viveram o evangelho na prática, mas não que só escutaram, porque a palavra diz que aquele que só escuta e não pratica é semelhante a uma casa que é construída na areia, que vem os ventos, que vem as chuvas e derruba. Mas aquele que é construído e edificado na rocha, que está em Jesus Cristo, que ele é a rocha, que permanece na palavra de Deus em Jesus Cristo, esse vai ser salvo. Esse vai ser salvo da destruição que virá sobre o mundo e agora será com fogo. Então, meus irmãos, comparando aqui, por isso que nessa passagem o escritor Lucas compara como nos dias de Noé, porque nós também vamos ser salvos de tão grande destruição. O Senhor Jesus Cristo falou que nunca houve e nunca haverá dias como esse, que esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então é exatamente o dia do Senhor. A Bíblia diz lá em Malaquias que o dia do Senhor vem ardendo como fogo, de sorte que não deixará nem rame nem raiz. Mas para vós que adorais o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Então essa salvação é o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui também nos dá outro exemplo nos dias de Ló. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E aqui a Bíblia diz que também nos dias de Ló o povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo e construindo. É como as pessoas estão hoje, meus irmãos, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. As pessoas só pensam em bebidas, em prazeres. Festas agora, esse tempo de festa, Natal e Ano Novo, muitos não pensam em Jesus, só pensam em beber, em comer, em construir e em edificar casas, montar empresas, dinheiro, luxo, bebidas, vontade da sua carne, quer satisfazer todos os seus desejos aqui na terra. E a Bíblia diz que nesse tempo
que as pessoas comiam, bebiam, davam casamento e viviam comprando e construindo. Também veio ali, choveu fogo sobre aquela cidade, mas antes também o Senhor foi tirar ali o primo de Abraão, Ló. Arrancou ali com os anjos daquela cidade antes de destruir. Então, entendemos, meus irmãos, que o Senhor nunca vai destruir o ímpio com o justo com o ímpio. Ele sempre vai retirar antes o justo, para depois mandar a destruição sobre os ímpios. Então, meus irmãos, entendemos que o Senhor é justo. Não é justo, meu irmão, que a pessoa que santificou a vida, que recebeu a Jesus Cristo na sua vida, viveu a palavra, praticou a palavra, ele receba o mesmo castigo que o ímpio, que passou a sua vida inteira aqui na terra, vivendo a sua vida, meu irmão, a lá vão ter, fazendo o que quer, bebendo, se prostituindo, mentindo, enganando, roubando, fazendo todas as vontades da sua carne, perseguindo o seu próximo, passando por cima do outro, não amou, não viveu a palavra de Deus, não conheceu a Cristo, rejeitou a Cristo, muitas vezes até conheceu, mas rejeitou a palavra. Não é justo que a pessoa que renunciou a sua vida por amor a Cristo, que viveu uma vida de acordo com a palavra, sofra o mesmo castigo que o ímpio, meu irmão. Não é justo. Então o Senhor, Ele vai livrar sim os seus. A Bíblia diz que o Senhor não preparou a igreja para a ira. Ele não preparou a sua noiva para a ira, mas para a salvação por meio de Cristo Jesus. Então esses pastores aí que falam que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles têm que ler mais Bíblia, meu irmão. Só se for eles que vão passar aqui a grande tribulação, só se eles estiverem em pecado, porque eu e minha casa, nós vamos ser salvos. Você pode ser salvo dessa grande destruição que está por vir. Porque quando o homem do pecado aparecer, meu irmão, imediatamente a igreja vai ser retirada dessa terra, porque ele vai governar esse mundo, e a Bíblia diz que serão 7 anos, ele vai governar pelo próprio espírito de Satanás, ele vai governar pelo próprio espírito de Lucifer que vai entrar dentro dele. Então o Senhor não vai deixar a sua igreja ser governada pelo próprio Satanás. Então quem ficar vai sofrer a ira de Deus, e o próprio Deus vai permitir na sua soberania que o próprio espírito de Lucifer entre nesse homem, e ele vai fazer a pior desgraça nesse mundo. Ele vai perseguir pessoas, e os crentes que se diziam crente que vai ficar, que não vai subir no arrebatamento, vão ser perseguidos e mortos por ele. Então, meu irmão, não creia também que vai ter a segunda chance depois do arrebatamento, não. Creia agora, viva a palavra agora, obedeça agora, santifique a vida agora, abstenha-se das coisas desse mundo agora, perca a sua vida agora, para que você possa ganhar, para que você possa ser livre de grande e de tal destruição que está para vir sobre este mundo. A Bíblia diz que quando as pessoas falarem a paz e prosperidade, aí virá repentina destruição. Quando as pessoas falarem a paz e segurança, agora estamos bem, é esse aí, é esse o cara, é esse que é o Messias, é esse homem que veio para salvar o mundo. Pode ter certeza que esse é o anticristo. E a Bíblia diz que quando haverá paz e segurança, aí haverá repentina destruição, meus irmãos. Então é aí que a mão de Deus vai descer, aí é que o ímpio vai ver como é pesada a mão de Deus. Quando a igreja subir, meus irmãos, a mão de Deus vai descer nessa terra. E quem ficar aqui eu quero ver. A Bíblia diz, meus irmãos, que o sol vai aquecer 7 vezes mais. Imagina aí, meu irmão, o calor que a gente já está passando hoje. Está hoje em várias regiões do mundo, principalmente aqui do Brasil, que ficaram muito mais quentes do que 3, 4 anos atrás. Imagine o sol de hoje sendo aquecido 7 vezes mais. Vai ser uma das pragas que Deus vai mandar sobre essa terra, quando Ele arrebatar a igreja e livrar a sua igreja dessa grande ira, das taças da ira que está descrita em Apocalipse. Outra praga também, a Bíblia diz, meus irmãos, que haverá terremotos como nunca houve. Se você acha que esses terremotos de hoje são de grande escala, vai vir terremotos que a Bíblia diz que vai gerar ondas, que a Bíblia diz que os homens vão desmaiar pelo poder e pelo bramido do mar e das ondas. Você acha que o homem vai desmaiar com ondinha de 2 metros, meu irmão, com ondinha de 5 metros? Não, hoje surfistas pegam ondas desse tamanho. Vai ser ondas de, vamos botar aí de 100 metros para lá, destruindo as cidades metropolitanas, as cidades litorâneas.
acabando com toda a cidade. A Bíblia diz que o mar vai se tornar em sangue, não vai ter água para beber, meu irmão. A Bíblia diz que vai cair saraiva de fogo nas plantações e ali vai queimar toda a erva verde, não vai ter alimento, vai ter escassez de alimento, vai ter escassez de água. O sol vai ser tão forte que vai queimar e a Bíblia diz que o globo ocular vai esquentar tanto que o olho vai pular para fora, meu irmão. Não é brincadeira não. Vai ter fome, vai ter sede, as pessoas vão procurar a morte e não vão achar, a Bíblia diz. E a morte vai ser retirada da terra por 5 meses. Gafanhotos, em forma de demônios, vão picar as pessoas e elas vão sentir dores muito intensas, muito fortes, que vão pedir a morte, meu irmão. Não é brincadeira, meu irmão, não brinque, entre dentro da arca. A porta da arca ainda está aberta, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveita que a porta da graça ainda não fechou, meu irmão. Se volte para Jesus, procura uma igreja. Não é religião, é procurar onde tem a palavra de Deus, onde tem Jesus Cristo, aonde se prega Jesus Cristo, aonde se prega o Evangelho, aonde se prega a graça, a salvação por meio da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele foi o único que passou por essa terra, venceu Satanás, venceu a morte, o pecado, o inferno. Você não foi feito para morar no inferno, você não foi feito para sofrer a ira de Deus nessa terra, você foi feito para ser eterno. Deus te fez para a salvação. Deus já antes de tudo, antes dele criar o homem, Ele já tinha pensado na sua onisciência, na pessoa do Filho dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele chamou, e o Filho dele aceitou esse chamado de vir a esta terra e viver uma vida de santidade. E morreu e foi obediente, morreu em morte de cruz e foi obediente até a morte. Só Ele venceu o pecado. Então somente através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo você pode ser salvo de tão grande ira, meu irmão. Aí você me pergunta, mas Deus é amor, Deus não vai fazer isso. Mas a Bíblia de Deus, a Bíblia também, que relata lá na palavra de Deus, fala, meu irmão, que Deus é fogo consumidor. E a palavra de Deus diz que tudo que há nessa terra vai ser consumido pela ira de Deus. Então Ele é amor, sim, e Ele se manifestou o amor dele na pessoa do Filho dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aproveite que a porta da graça ainda está aberta, que o amor de Deus foi manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho amado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão, aceite hoje a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Procure uma igreja onde se prega Jesus. Procure crescer na graça e no conhecimento da palavra. Pratique a palavra. Se arrependa dos seus pecados, porque você não vai ser salvo pelas suas obras. A Bíblia diz que as obras do ser humano é como trapo de imundícia. Mas você tem que confessar que você sim é um pecador e que você tem que aceitar e confessar com a sua boca que o Senhor Jesus Cristo é o teu Salvador, é teu Senhor e Salvador, e só Ele pode te livrar de tão grande ira. A paz do Senhor Jesus, meu irmão.